Ponto de partida da discussão de hoje é sobre a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo de PIS e COFINS. Vocês devem ter acompanhado isso lá em meados de 2017, onde foi falado que o ICMS próprio ou ICMS próprio não faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS para as empresas que apuram no regime cumulativo e não cumulativo. Este assunto já foi esvaziado há bastante tempo, onde inclusive teve parecer SEI da PGFN, sequencialmente foi atualizada a instrução normativa que disciplina o PIS e COFINS, que seria a 2121 de 2022, especialmente no artigo 25, parágrafo 12, que deixou claro e evidente de que todo e qualquer contribuinte pode fazer a exclusão do ICMS próprio, Pois bem, quando foi, então, esse assunto esvaziado, desde o primeiro momento, também já se discutia a figura do ICMS-ST. E o ICMS-ST que nós estamos aqui nos referindo é justamente o ICMS-ST na condição de substituído. Quem é esse cara? Quem é o substituído? Bom, como eu havia aqui mencionado, já foi então esvaziado que o ICMS próprio, aquele que é destacado em documento fiscal, deve ser excluso. Isso já está totalmente esvaziado, cristalizado, encerrado. Então, a pergunta é: quem é o substituído agora em relação a esse ponto? É aquela pessoa jurídica que emite um documento fiscal com a CFOP 5.405 com um CST de ICMS 60. É este contribuinte que eu me refiro, é exatamente este. Porque em seu documento fiscal não tem emissão e destaque nos campos próprios mencionando o valor do ICMS daquela operação. Por esse motivo, que é recomendado que a pessoa jurídica utilize esse CFOP, bem como o CST, para instrumentar as operações que estão vinculadas na figura de substituído, que significa dizer aquele que pagou o ICMS na etapa anterior. Isto é, uma empresa, exemplo, que é uma indústria, vende para um atacado. Então, significa dizer que a indústria ela vai pagar o ICMS próprio dela e também o ICMS-ST das cadeias seguintes. Significa também dizer que o atacado que comprou da indústria, nas operações internas, territoriais, aonde ele reside, ele não paga mais o ICMS. Portanto, não tem o que se falar em destaque de ICMS. Bom, dito isso, começou, obviamente, a ter as teses filhotes, a fim de determinar que é dito: ora, o ICMS não é destacado em documento fiscal, mas ele foi recolhido indiretamente. Então, eu, enquanto substituído, não poderia também fazer essa exclusão? Bom, no direito só se discute o que está nos autos. Portanto, na discussão que foi à época, que já, como aqui mencionei, foi esvaziada, o que estava sendo mencionado era o ICMS próprio, embora o ICMS é o mesmo, mas foi colocado que era só aquele ICMS. Por esse motivo que o assunto foi ganhando corpo, foi ganhando mais disposição, de modo a este assunto chegar até o STJ. Lembrando que a decisão a qual nós nos referíamos no começo da exclusão do ICMS próprio foi alvo do STF. E por que foi no STF? Porque foi matéria de constitucionalidade. Significa dizer se aquilo é constitucional, se aquilo é legal. Enquanto o dever e os compromissos do STJ é analisar se a legislação está sendo cumprida e muito bem interpretada. E por esse motivo, chegou a seguinte entendimento: e o assunto já está pacificado. Significa dizer que todo e qualquer contribuinte já pode fazer o uso
desta exclusão do ICMS nessa circunstância que você se encontra como substituído. Se nós observarmos aqui o nosso texto, é mencionado a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo de PIS e COFINS devida pelo contribuinte substituído. E aqui também deixa mais um ponto, e aí nós temos que estar atento, que aquele contribuinte que não ingressou com medida judicial, significa dizer que ele pode, de fato, e tem o direito de fazer essa exclusão, mas limitado ali desde 14 de dezembro de 23. Significa que ele não pode voltar os últimos 5 anos. Foi feita uma modulação de efeitos inédita por parte do STJ. Quem acompanha as decisões judiciais, sobretudo do STJ, também irá atestar que isso é algo que não é comum que o STJ assim se manifeste, muito embora ele também utilizou como seu expediente, destacando que como em decisão similar assim proferida no STF, que também modulou seus efeitos, que de certa forma ele seguiu, digamos ali, o modus operandi que ali foi definido na oportunidade. Então isso também foi colocado. Então o ponto é, pessoal, eu posso me fazer valer dessa decisão a partir então de agora. E posso buscar o que eu paguei a mais, válido desde 14 de dezembro de 2023. Lembrando que esse material que vocês estão observando é exclusivo dos nossos alunos da NET Fiscal. Mas você que aqui está nos acompanhando já está tendo acesso a uma aula que você pode estar assistindo e também compartilhando com seus colegas. Mas caso queira ter mais profundidade, inclusive discutir depois sobre esse assunto dentro da plataforma, você que é aluno sabe que nós temos espaço para dar continuidade neste debate, que fique registrado também esses pontos.